Bom dia, graça e paz. É mais um dia que nos deu o Senhor e é motivo de estarmos alegres. Você já sorriu hoje? Eu estava aqui pensando, meditando um pouco no alimento diário de ontem, que ficou martelando na minha cabeça algumas coisas, e eu estava recordando aqui que falamos um pouco sobre o significado dos nomes, né? E eu disse ontem que o significado do meu nome era princesa, rainha. E eu resolvi ir atrás e um pouquinho mais fundo. Kelly significa brilhante, descendente, cabeça brilhante, frequentador ou frequentadora de igreja, oh glória a Deus, descendente da guerra. Regina, rainha, mulher de destaque, senhora absoluta, a maior. E Dietrich, olha lá que sobrenome, hein? Preste atenção. Dietrich vem de origem alemã e é uma variante de Dietrich, que significa líder do povo. Eu sei que você pode me dizer, mas por que você está falando isso, irmã? Porque eu estava relembrando da passagem de ontem. Lembra do alimento de ontem? Belém Efrata significava o quê? Casa de pão. Jesus é conhecido como pão da vida. E eu fui um pouquinho mais a fundo na história. E parei para pensar um pouco. Elimeleque perdeu a bênção porque saiu da casa de pão. E olha só que lindo é o significado do nome de Elimeleque. Meu Deus é rei. Ele não honrou o seu nome. Não prestou atenção no peso do seu nome. Mas Ruth, pelo contrário, honrou o peso do seu nome. O nome Ruth significa amiga, companheira. E companheira é aquela que acompanha, aquela que vai junto. E ela honrou o seu nome, acompanhou Noemi, foi amiga de Noemi, foi junto até o fim. Oh, aleluia! Noemi significa agradável, alegria. Até mesmo quando Noemi, ela mesma se chamou de Mara. Mara significa amarga. Ela quis esse nome para ela, disse que era para chamar ela de Mara, mas o nome dela não era esse. O nome dela, Deus honrou na vida dela o nome dela. O nome dela era alegria ou sorriso, e Deus fez Noemi voltar a sorrir através de Ruth. Oh, glória a Deus! Já parou para pensar no teu nome? Com o peso do significado do teu nome, a história por trás, e muitas vezes o peso do nosso nome nós carregamos na nossa vida. Eu tenho carregado na minha, Ruth carregou na dela, Noemi carregou e honrou na dela. Tens honrado na tua? Belém, casa de pão. Ah, não retire teu pé do lugar da bênção. E daí eu fui um pouquinho mais a fundo nos filhos de Noemi. Os filhos de Noemi, um se chamava Malom e outro Quilion. Malom significa doente ou fraco, vem da língua hebraica. Quilion significa, no hebraico, falha. Significa falha ou aniquilação. Oh, Senhor amado. E eu fui estudar um pouquinho por que isso, por que esses nomes, por quê? Olha, eles perderam a bênção de Deus, eles morreram no caminho, mas a história aqui não conta que eles eram doentes, como é o significado do nome deles. Mas, se você olhar lá atrás, da onde vem Elimeleque e os filhos? Dos casamentos errados. Lembra da história lá das filhas de Ló, que aconteceu? Deitaram com o próprio pai, tiveram os filhos.
e não tiveram a bênção de Deus. Vem de lá daquela descendência, por isto, descendência de doente ou fraco. Por isso Malom, doente ou fraco, vem de lá de trás, trazendo o peso do pecado, da doença que estava em Israel. Quilion ou Chilion, também aniquilação, acabou-se, terminou-se, acabou o casamento dele com Ruth, acabou o casamento ali, terminou ali, assim como acabou o casamento da mãe Noemi com Elimeleque, porque eles morreram no caminho. Acabou-se. E Deus não deixou, preste atenção, eles traziam aquela descendência daqueles homens lá do passado que Deus não permitiu, que não tinham a bênção de Deus, eram doentes ou fracos, trazia aquele peso em cima deles, e Deus não permitiu que eles tivessem filhos para continuar. Se a gente for a fundo na palavra de Deus, a gente encontra tantos segredos na palavra de Deus. E não são coisas que é para ficar escondida, para vergonha, não. É para bênção, é para nossa bênção, é para o nosso aprendizado. Era para mostrar que Deus não aceitava quem se contaminava. Pai que deitava com filhos, filhos que deitavam com pais, irmãos que se deitavam com irmãos, com primos, com parentes. O que temos feito da nossa vida? Somos espelho de Deus. Temos que mostrar a glória do céu, a glória de Cristo. Já parou para pensar? Procura aí. Vai aí no teu nome, procura. Hoje em dia está fácil de se procurar. E veja se você está honrando o nome que teus pais te deram. Veja o que você tem carregado. Tem nomes que carregam maldições. Este foi um caso, Malom, doente ou fraco. Por que ele ganhou esse nome? Por quê? Por causa lá do passado de Elimeleque, lá nas veias, nas raízes da família. Estava lá o problema, estava lá a doença, e Deus queria acabar com aquilo, terminar com aquilo. Por isso que daí veio Chilion ou Quilion, que é falha, foi uma falha, foi um erro perante o Senhor, e o Senhor acabou, terminou, chega disso. O Senhor quis dizer através, ponto final. Poderia ser diferente? Poderia, claro que poderia. Se Elimeleque tivesse honrado o nome de Deus na sua vida, que o nome de Elimeleque significava Deus é meu rei, tivesse honrado a Deus, servido a Deus e continuado na casa do pão para receber a bênção, Deus poderia ter mudado aquela situação. Mas ele não quis, ele saiu do caminho, ele saiu da casa do pão, perdeu a bênção e morreu. E assim, consequentemente, os seus filhos, Malom e Quilion, e não deixaram semente, não deixaram continuação da linhagem de Elimeleque. Oh, aleluia! Há tantas coisas na palavra do Senhor que tocam na nossa alma, que nos levam a pensar um pouco mais em Deus, a meditar um pouco mais na sua palavra, no seu querer, no seu agir, na sua urgência. Oh, aleluia! Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida, que honremos o nome do Senhor no nosso viver. Amém?